A frase aqui de Ambrósio Vicente Filipe leva-nos a começar este último bloco. A cama não pode ser lugar de conforto para quem tem objetivos a almejar. Sai dela e vai à luta. Bom, João Mwanza, as nossas habituais sugestões de leitura hoje. Bom dia, bem-vindo. Saudações literárias, acadêmicas, hermenêuticas para todos os confrades, amigos das artes, cultura, literatura e aqueles que amam, sobretudo, aquilo que nós fazemos, neste caso, sugestões de leitura. Bom, vamos então a elas. Temos três, temos sempre como três, mas vamos começar primeiro com... Comecemos aqui com a entorse na comunicação entre professor e o aluno. Uma obra de uma análise dos enunciados de provas escolares. António Alexandre. É o professor doutor António Alexandre, é diretor-geral adjunto do Instituto Superior Politécnico Nelson Mandela e também um professor convidado na CIFIX, ou seja, é um professor que pertence às universidades da América Latina. E é um docente convidado para fazer abordagens ligadas à literatura, linguística, fazer abordagens sobre a investigação científica e também, nessa entorse à comunicação, queria eu dizer que é um homem formado pela Universidade Católica, formado pelos Estados Unidos e também formado pela Metropolitana, neste caso me refiro da Assunção, ou seja, de Paraguai. Então, é um homem com várias especializações e administrações na área de comunicação. E, então, tem muito a falar. E é um professor já há muitos anos nesta área e tem uma voz ativa. Falar de sério nesta obra, queria eu que colocasse só, que pegasse essa obra, entorce na comunicação. É uma obra não ligada apenas ao exercício do professorado e o aluno ou os estudantes, porque é uma obra que ele faz uma incursão da realidade do ensino, tanto a partir do ensino do primeiro ciclo, segundo ciclo, até o ensino superior. Pegou alguns enunciados das instituições públicas e privadas e notou realmente que existe uma lacuna nos enunciados elaborados, sobretudo na questão que tem a ver com os verbos, enquadramento dos verbos da primeira conjugação, da segunda e da terceira. Veja só na página 40 para nós, mostre mesmo aí para nós fazermos uma abordagem muito rápida na página 40. Análise dos enunciados de provas do primeiro e segundo ciclo de ensino secundário. Há aqui dois exemplos, né? Mostre só a câmera. Não, a câmera pode mostrar, será que vai conseguir? Não vai mostrar com nitidez. Exatamente. É mais correto nós fazermos a própria leitura. Sim, primeiro quadro, depois a tabela 2, valores de primeiro, segundo e terceira conjugações. Sim. Na tratamento informal. Na primeira temos o tratamento primeiro informal, depois temos o tratamento formal. Um exemplo da primeira conjugação, vemos aqui aí o verbo colocado, fala. O verbo falar. O verbo falar termina com AR, significa um verbo da primeira conjugação. Exato. No tratamento informal, aí está escrito como? Fale. Classifique. Isto é nos verbos da primeira conjugação. E no tratamento formal está escrito fala. No informal, fala. No formal, fale. Exatamente. Então temos aí os verbos e na segunda conjugação também temos aqueles verbos que terminam com ER. Por exemplo, o verbo escrever. Escreve, escreva. E por outro lado temos o escreva, certo? Exatamente. E depois temos os verbos da terceira conjugação. O verbo definir, por exemplo, que termina com IR. Definir, partir. Então, temos aí como é que estão feitas as suas conjugações. Então, muitas das vezes, quando começamos com uma frase de forma formal, ela também deve terminar de forma formal. Quando começamos com uma frase de forma informal, deve terminar também de forma informal. Então, o Antônio José Alexandre, ou simplesmente o professor doutor Antônio Alexandre, chama a atenção e traz essa denúncia praticamente pública e uma chamada de atenção, sobretudo para todos os executores ou aqueles que estão ligados à fala, que somos nós, tanto professores, tanto como
comunicólogos ou os pais em casa, porque os pais também, se tiverem uma boa abordagem linguística, vão ajudar, sobretudo os seus petizes, os filhos a falarem da melhor forma. Então, há um exemplo aqui sim. no ponto 11, análise dos enunciados de provas do segundo e terceiro ciclos do ensino secundário. Dá um exemplo aqui. Leia atentamente a prova e responde com clareza as seguintes questões. Aí está a questão do entorce. Leia e agora no fim responde, em vez de responda. Então, esse entorce, afinal de contas, não é apenas dos jogadores. Afinal, até na comunicação também existe entorse. Então, uma chamada de atenção que nós precisamos ler esta obra com exemplos práticos para ver se nós melhoramos a nossa comunicação. Há um outro exemplo aqui que tem o mesmo problema. Nomeia ou formule os seguintes compostos. Enfim. Então temos aí tantas provas. E se nós fazermos essa andância quase a nível do país, encontraremos situações do gênero. Estes problemas não estão só no ensino geral. Estão até, não, a abordagem investigativa, porque é uma abordagem qual e quantitativa que o professor doutor traz, o Antônio Alexandre, ela fala do ensino superior e as instituições são bem conhecidas. E estão lá bem estipuladas quais são essas instituições. Como hoje não quero fazer publicidade, então vamos ler a obra, vamos melhorar a nossa comunicação para que não tenhamos entorse. Justamente para professores, estudantes, comunicólogos, pais encarregados de educação. Pais, enfim. É uma obra interessante. Aqui temos então o Inário, Povo Cantai. Por quê? Porque é um Inário. Hoje trago o Inário porque também o Povo Cantai faz parte da minha própria história. Então ficaria feio eu fazer sugestões de leitura sem trazer o Inário. Neste Inário nós encontraremos Vem o Espírito Divino e neste Inário as pessoas aprendem o valor do Espírito Santo para as nossas vidas, sobretudo para aqueles que são da cristiologia ou da cristandade, aqueles que creem em Jesus Cristo, na descida do Espírito Santo. E também tem algumas coisas, como por exemplo, Ngadibeca, é um inário que tem uma parte em Umbundo, uma parte em Kikongo, português, Umbundo e Kikongo. Então, se da vez passada trazemos aqui uma abordagem um pouquinho de Umbundo, hoje trago aí também um pouquinho de Kimbundo, que é uma waniwala na umoshidi. E o mutu ajiquila com a Jesus, Cristo ajiquila como Shimawe. Então, são inários de Kimbundo, louvando a Deus e que Jesus Cristo morreu para nos salvar. E Ngadibeca com a Jesus, Ngadibeca com a Jesus, Menguimone, ou seja, tudo nós entregamos a Cristo porque Cristo morreu por causa de nós. Então, por mais que lemos o Kimbundo, mas tem um sentido espiritual e linguístico também para as nossas vidas. Há um hino que marca a minha vida toda, desde menino, e tem várias versões em português. Será que é qual? Então, um funkenda. É muito lindo. Espera, deixa-me ver aí sem Kimbundo tem. A gente fala isso em particular. Então, em Zambia, em Kikongo, que quer dizer ajuda-me, senhores, tenha misericórdia de mim. Então, isso tudo é a vantagem das línguas. Quem domina as línguas, então domina praticamente o mundo. Muito bem. Interessante. O Povo Cantai. Agora, uma vez que estamos a falar do centenário de Dr. Agostinho Neto, não podemos deixar de parte esta obra, Agostinho Neto, de cabeça levantada. Esse é o primeiro volume. O primeiro volume, nós temos, pelo menos no leque das minhas obras, tenho até a o terceiro volume ou a terceira edição. Então, o Agostinho Neto, escrito por o Osvaldo Medina. O Osvaldo Medina traz ilustrações. Ilustrações é uma obra que eu considero infanto-juvenil, mas ultrapassa esse espaço de infanto-juvenil por causa de trazer a historicidade bem clara daquilo que é a vida do Dr. Antônio Agostinho Neto. Aí nós encontramos todas as questões, desde o nascimento
de Mutemo, lá no Mutemo, área em que o Dr. Antônio Agostinho Neto viveu com os seus pais, e a sua mãe e os seus parentes, e traz uma abordagem de onde saíram realmente os descendentes de Antônio Agostinho Neto, ou simplesmente o poeta maior. Ela aí fala da parte materna, que saiu na parte de Libolo, neste caso estou a falar de Umbondo, e a parte paterna que saiu no lado de Cachecane, estou a falar mesmo aí de Cachito ou Catete. Então estamos a ver que é uma parte subdividida. Uma parte sul e uma parte norte formaram um ser que se chama Antônio Agostinho Neto. E também traz a incursão de conflito existente quando Antônio Agostinho Neto realmente amou a Maria Eugênia Neto, como é que ela escondia até nos maços de cigarro algumas cartas só para chegarem a Maria Eugênia Neto, visto que o racismo, se nesta época ainda se fala desse mal, não imagina naquela época. Então, esses conflitos todos estão aí mencionados. Também fala de Antônio de Assis Júnior, do Viriato da Cruz, daqueles que contribuíram realmente para o nacionalismo angolano, e fala das prisões em que o Dr. Antônio Agostinho Neto passou. Fala também de William Taylor, e fala do próprio pai Pedro, quando esteve na situação da formação de presbiteriano, sobretudo na igreja metodista, durante 5 anos formou-se o pai de Agostinho Neto. Quer dizer, é uma obra muito bem compilada, porque fala também da iniciação em janeiro de 1885 do próprio metodismo em Angola, e fala da historicidade lá da cidade do patrimônio mundial do Mbanza Congo em 1878, sobretudo da Igreja Evangélica Batista em Angola. E quando fala aí do Green Frame e outros irmãos que da IEBA, da BMS, não é? Da BMC. Então, faz uma abordagem das prisões de Antônio Agostinho Neto, das reivindicações. Então, é uma obra a ter em conta, e com ilustrações que serviria muito bem para os nossos meninos conhecerem mais sobre a nossa história. Uma palavrazinha para o nosso auditório sobre a importância de conhecer a história de Agostinho Neto e a história de Angola no geral. Falar de Agostinho Neto é falar de um homem que conseguiu unir as raças, que conseguiu unir a África, e conseguiu contribuir naquilo que era, sobretudo, as independências das ditas províncias ultramarinas, e também contribuiu naquilo que é a nossa independência, os 11 de novembro de 1975. Então, é fundador da nação, precisamos conhecer as nossas histórias, não apenas do Dr. Antônio Agostinho Neto, mas também de todos que contribuíram para, então, termos um país bonito, porque muita gente nem conhece de Antônio de Assis Júnior, não conhecem do Antônio Jacinto, do Viriato da Cruz, e muitos, a própria Diolinda Rodrigues, que tem um grau parentesco com Antônio Agostinho Neto, tem tantos segredos escondidos dentro da nossa história e que precisam ser conhecidos. E nessa parte também, na obra de Entorce na Comunicação, o doutor Antônio Alexandre faz uma abordagem de que o porquê que antes, sobretudo, foi abordada de que a língua portuguesa fosse considerada a língua padrão a nível de Angola. Não era uma questão de língua, mas era uma questão linguística, mas era uma questão política. Então, precisamos conhecer questões ligadas à literatura, à cientificidade, e precisamos conhecer algumas questões ligadas à política, precisamos conhecer a teologia, precisamos conhecer a filosofia, precisamos conhecer conhecimento do senso comum, porque se nós não conhecermos, não teremos aquilo oculonga nico soneca, ou seja, aprendendo e escrevendo. Muito bem. João, obrigado. Até quarta-feira. Tenho dito que Deus abençoe Angola e que console os corações daqueles que estão magoados, porque neste preciso momento eu acabei de presenciar um acidente aqui na via de Benfica, e que são aí 2 vidas
na via pública, por mais que tenha aí os agentes da ordem a controlar, mas é uma dor imensa que o país está a viver. E por fim também agradecemos à União dos Escritores por ontem termos mais uma abordagem com uma escritora americana, onde a Brigada Jovem esteve presente de literatura e fizemos menção daquilo. E hoje ainda teremos a MAC às quartas-feiras, uma abordagem aberta a partir das hora 16 horas pontualmente. Obrigado. Bom, lamentavelmente, o que o Mwanza aqui avança é verdade. Nós tivemos também esta informação há poucos minutos de um acidente que causou 2 vítimas mortais. Um caminhão terá atropelado cerca de 5 pessoas, das quais 2 perderam a vida no local. É uma informação que nós poderemos avançar noutros momentos deste nosso canal. Por agora, ponto final à edição do programa Primeira Página de quarta-feira. Amanhã estaremos pontualmente de volta com mais notícias e mais entrevistas. Eu sou Afonso Paulo Casagrande, receba o nosso habitual bom